outro Deus além do nosso. Um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa casa, das nossas vidas. Não há o que temer na presença dEle. Não há Deus maior. Diga para Ele. Não há Deus melhor, jamais haverá. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos cantar mais uma vez? Não há Deus maior. Não há Deus melhor, jamais existirá. Não há Deus tão grande, não há como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Deus fez todas as coisas para o louvor dEle, inclusive a minha vida e a tua. A nossa casa é para o louvor dEle. Tudo que há em nós precisa bendizer e adorar o nome dEle. E nessa noite Ele se faz presente. Aqui está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco. Ele nos guardou durante todo esse dia. Ele protegeu a nossa casa, as nossas vidas. Ele nos deu sustento, fortaleza nesse dia, para que nós pudéssemos estar aqui adorando o nome do Senhor. Ele te convocou para este culto e Ele está agindo a favor da igreja. Porque em breve, meus queridos, nós vamos ir para casa. O nosso lugar não é aqui, a nossa morada não é aqui. Em breve nós vamos para casa e nós vamos cantando um louvor, quem sabe como esse, que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Recalabanaya rabacheia, decantorimianda labacheia. Não há Deus maior e não há Deus melhor, que criou os céus e a terra, que fez o mar e as ondas, os ventos, os planetas e as estrelas nos céus, que criou a natureza e formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não há Deus como nosso Deus, e jamais haverá outro Deus, a qual é digno do nosso louvor. Ramanaya rabacheia decante orimianda labanaia. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Ele virá buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus.
Enquanto nós aguardamos, nós louvamos, nós buscamos, nós ansiamos por esta presença. E o Espírito de Deus vai se movendo sobre nós, vai se movendo sobre nossas causas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Aleluias. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Ele está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar. Sim, move as águas. O Senhor está movendo águas aqui nessa noite, águas que estão paradas na nossa vida. O Senhor está restaurando, está trazendo cura e libertação sobre a vida da igreja nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que trabalha a favor da igreja. Ele é aquele que prepara a igreja para o encontro do seu noivo. Ele é aquele que vai resgatar a igreja deste mundo com poder e glória. E nós vamos encontrar com o nosso amado. Não importa as dores, não importa os dias de perseguições nessa terra, não importa o choro que foi derramado, com a glória que está preparada para nós na eternidade, com aquilo que o Senhor tem reservado para a igreja. E Ele está movendo, Ele está movendo, Ele está movendo toda a água, tudo aquilo que está impedindo a comunhão, tudo aquilo que impede a consagração da igreja. Move-as. Adore ao Senhor. Move, Senhor, as águas. Nós não precisamos mais ficar à beira de um tanque esperando que o anjo mova as águas. Jesus está passando aqui. E Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para libertar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar. Sim, move as águas. Amém, meus queridos. Jesus está movendo aqui hoje. Jesus está movendo. Ele está movendo em nós. As águas sujas, as águas que estão paradas. Aquilo que nós herdamos dos nossos pais, aquilo que nós herdamos desde o ventre da nossa mãe. O Senhor está movendo, o Senhor está tirando. E o Senhor está trazendo águas, águas vivas, águas puras, águas que correm do trono de Deus. Águas que matam a sede do sedento.
águas que vão transbordar para a vida eterna. O Senhor está trazendo essas águas sobre nós nesta noite. Para aqueles que creem em Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É este rio que emana de nós nessa noite. É este rio que o Espírito Santo quer derramar sobre nós nessa noite. Amém? Eu quero convidar a igreja. Nossa, esqueci minha Bíblia lá dentro do carro. Pode? Som. Irmãos, eu peguei as coisas no carro e esqueci a Bíblia no carro. Meu Deus. É assim mesmo. A idade vai chegando. Eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, que abram a palavra de Deus em 1 Samuel. Eu sei que os irmãos aqui gostam de palavra, né? Que a Clarissa já me falou. Isso é bom, Clarissa. É o que nos consolida, é o que nos fortalece, é a palavra. Eu gosto muito do Pentecoste, mas não adianta sem palavra, sem entendimento, né? Sem conhecimento da verdade, né? 1 Samuel 1, nós vamos ler do versículo 10 ao 11, por gentileza. Do 10 ao 11. Eu convido a igreja para se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Não sei se vocês têm esse costume aqui. Tem, né? Amém. Agora quem vai falar é o Senhor. E nós vamos nos calar, para que Ele fale ao nosso coração. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, do 10 ao 11. Todos acharam? Diz assim. Não sei se todos têm essa mesma tradução. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça, por favor. Nós vamos falar com Deus. E após falarmos com Deus, nós vamos ficar em silêncio para que o Espírito de Deus ministre ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos perante o Senhor, porque nós somos necessitados de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos nossas falhas, nossas limitações, nossos pecados. E nós reconhecemos o quanto nós precisamos da Tua graça e do Teu amor. Por isso, nesta noite, vem com o Teu bálsamo. Vem com o Teu Espírito sobre a igreja. Vem abrir os nossos corações, para que nós possamos alcançar um entendimento nessa noite, daquilo que o Senhor quer nos proporcionar, para a nossa caminhada contigo, Senhor. Que tudo que venha para distrair, que seja neutralizado nesta hora. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar conosco. E que nós possamos receber renovo, libertação.
e sairmos daqui felizes com a Tua graça e a Tua santa presença. Glorifico, ó Pai, o Teu nome na vida da Tua igreja. Este é o clamor que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Ana, né, Clarissa? Clarissa me passou o tema da mensagem. E uma mulher que foi muito agraciada por Deus, uma mulher forte, uma mulher cheia do Espírito Santo, assim como você. Amém? Vocês creem nisso? Né? A igreja de Cristo é cheia do Espírito. E o significado de Ana quer dizer cheia de graça, que tem compaixão e clemência. A graça do Senhor está sobre a igreja hoje. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Porque a graça do Senhor nos alcançou. Eu quero fazer uma pequena introdução da história desta mulher. E quero dizer para você que Ana, todos já conhecem a história dela, né? Mas nós vamos enfatizar aqui. Ana era uma mulher casada com Eucana, da tribo de Levi. E todo levita só poderia casar-se com uma mulher levita. Segundo a história, não está na palavra. Segundo a história, os estudiosos que estudaram sobre a vida de Ana, é que Ana, ela era uma mulher que casou aproximadamente com 20 anos, ficou estéril por mais ou menos 13 anos, e ela não gerava filhos, né? Mas a Bíblia vai dizer que Deus cerrou, ou seja, Deus fechou a madre de Ana, né? E aqui nessa história de Ana nós vamos ver 3 personagens da palavra aqui, que serão de muita importância. Um é o Levi, o sacerdote, que também era da tribo de Levi e descendência de Arão, que era irmão de Moisés. Eucana também era Levi e da descendência de Moisés. E Ana era da descendência de Miriam, a irmã de Moisés e Arão. Então, naquela época, uma mulher que não gerava filhos, ela era considerada amaldiçoada, né? Mas o interessante dessa história foi que Deus é que cerrou, é que fechou a madre de Ana. Ou seja, Ana, na verdade, não era estéril. Na verdade, Deus tinha cerrado a madre dela. Era um propósito de Deus de cerrar ela, de impedir com que ela tivesse filhos. Deus tinha esse propósito. Tem coisas, minhas queridas, meus queridos, que acontecem na nossa vida, que é o próprio Deus ocasionando. É o próprio Deus permitindo, para nos lapidar, para nos preparar, para nos levar a um crescimento espiritual. Não é verdade? E aqui nós vamos ver o exemplo do rei Davi. Você vê que Davi, Deus tirou ele de onde? De trás das malhadas. E para que ele se tornasse rei, ele teve um longo processo. Deus ungiu ele lá, cuidando das ovelhas, no meio do pasto. Mas a unção, aquilo que era o propósito da unção, só foi se manifestar depois que ele foi muito lapidado pelo Espírito, pelo próprio Deus. Então, tem processos na nossa vida. E Ana, ela estava passando por um processo de Deus. Ana estava sendo lapidada. Ana estava sendo trabalhada. Não externamente, mas internamente. Outro exemplo também de quem foi muito lapidado por Deus foi José. Um menino sonhador,
que foi traído pelos irmãos, jogado numa cova, depois vendido como escravo, acusado de assediar a mulher de Potifar e lançado numa prisão. Da onde que Deus tirou José? De uma prisão. Olha como que Deus faz coisas improváveis quando Ele tem um propósito na vida daqueles que são escolhidos. Naquela época de José, ser um governador, um escravo ser governador, jamais. Ele ia morrer escravo. Não tinha como um escravo ser governador. Mas quando Deus está na causa, tudo é possível. O homem não pode impedir o agir de Deus na nossa vida. O homem até se levanta, o homem até tenta, mas até isso é permissão de Deus. Não cai uma folha seca no chão. Isso daqui não está na Bíblia, tá? Mas é um ditado muito popular. Se Deus não permitir. Eu creio que isso acontece nas nossas vidas, né? Tudo que acontece, Deus tem um propósito. Então, quem sabe você não esteja passando por um processo. Quem sabe eu não esteja falando com alguém que está passando por um processo. Creio eu que todos aqui estão passando por um processo. E esse processo de Deus, ele é difícil. Ele dói. Machuca, não machuca? Dá vontade de desistir? Dá, né? É essa humilhação que não passa. É essa porta que não se abre. É essa enfermidade que não se cura. Já tentou médico, já tentou remédios, recursos, já gastou financeiramente. É esse projeto que você sonhou na sua mente, que você colocou ali no papel, que você planejou e aquilo não foi adiante. E você fala assim, mas eu sou serva de Deus, eu sou um homem de Deus, eu coloquei em oração, eu orei, eu jejuei, eu fiz uma proposta de madrugada, mas não aconteceu. E aí vem um ímpio, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não vem na igreja, que não dá testemunho, e ele faz o projeto dele, aquilo lá vai dar certo. Não é assim? Mas o Senhor fala que nós não podemos ter inveja da prosperidade do ímpio. Porque a prosperidade de Deus é diferente. Ele pode nos abençoar financeiramente, sim, mas Ele está trabalhando internamente. Primeiro, em nós. Porque como pai zeloso, Ele não quer que o filho perca a sua bênção. Ele não quer que você perca a bênção. Por isso que Ele trabalha em você primeiro. Eu vou lapidar a Clarice, eu vou forjar o caráter dela. E depois eu vou dar o que ela precisa. Enquanto você passa o processo, passe adorando. Passe buscando. Passa perseverando em Deus. Meus irmãos, é muito triste quando as coisas dão errado. Só que até o errado que dá é para o nosso bem. Para forjar o teu caráter. Deus está trabalhando na vida de Ana para gerar Samuel. E quem seria Samuel? Um juiz, um profeta e um sacerdote. Não seria pouca coisa não, hein? Vocês estão entendendo por que Ana teve que passar esse processo? Porque quando Deus quer nos dar algo muito grande, Ele tem que nos preparar primeiro. O deserto é a escola do Senhor para todos aqueles que são chamados segundo os teus propósitos. E no deserto eu vou aprender com Deus a ter o quê? Disciplina, a ser fiel.
No deserto Deus vai me corrigir. No deserto Ele vai me levar a uma intimidade, a uma obediência. É no deserto que Ele vai tratar o meu eu, porque nós somos cheios do eu que faço. E Deus tem que tratar isso, porque o nosso eu tem que estar sujeito à palavra e ao Espírito Santo de Deus. É no deserto que Ele nos dá estrutura. A casa precisa ter sapatas, precisa ter estrutura para ela suportar os dias de vento, os dias de tempestade, os dias maus que estão sobre a terra e que vêm sobre todos. Seja servo ou não servo de Deus, todos estão passando por uma tribulação. Seja rico ou pobre, a diferença é quando nós passamos com Deus. Porque quando nós passamos com Deus, nós vamos para o joelho no dia da tribulação, no dia da perseguição, no dia da humilhação. Nós nos colocamos em pranto e nós buscamos a face de Deus. Diferente do ímpio, que vai buscar num copo de bebida a solução, numa droga, numa noitada, e muitas vezes tira a própria vida, porque não vê solução para ela. Meus irmãos, Deus no meio do deserto, Ele nos ensina a ser fortes, a ser maduros, a ser humildes e dependentes de Deus. Tem uma coisa que nós nunca podemos perder: a dependência de Deus. Ele nos ensina a confiar, a esperar e a saber que não é do meu jeito. Não vai ser do meu jeito, jamais vai ser. Vai ser melhor, vai ser do jeito que Deus quer. Meus irmãos, eu fiz alguns planos na minha vida, ao decorrer de um tempo atrás, e eu estava super animada, eu estava lá em cima, e eu falei assim: agora vai, né? E meu esposo estava me assistindo de camarote, sentado, né? E eu buscando, né, meus próprios interesses, né? E agora vamos fazer acontecer, e orando, né? E aí depois deu tudo errado. E eu voltei a estaca zero. E eu fui chorar. Eu só sabia chorar. Mas eu glorifiquei a Deus porque não deu certo. Na hora eu não entendi. Eu fiquei triste, eu fiquei chateada comigo mesma. Mas depois eu entendi que era processo de Deus. Ele está me ensinando. Meus queridos, Deus tem prazer em abençoar o homem. Deus quer nos abençoar. Só que nós temos que passar por esse processo. Porque Ele não quer que a bênção se perca. E Ele não quer que você se perca com a bênção. O marido de Eucana amava... Eucana, desculpa, irmãs. Eucana amava Ana. E Ana teve que dividir Eucana com outra mulher. Triste, né? Sem filho, sem poder gerar. E ainda dividiu o marido com outra mulher. Que barre. Difícil, né, Rose? Dividiu o marido com outra mulher. Já não basta a humilhação de não gerar filho. E uma mulher terrível, amarga, cruel, uma mulher enviada do diabo, não tem? E eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Muito bom, né?
Aí que está o BO, né? O quanto você está disposto ou disposta a deixar Deus esmagar o teu orgulho? E aí, ainda continua querendo Deus? O quanto você está disposto a ser humilhado por querer mais de Deus? O quanto você está disposto a renunciar por querer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Continua querendo? Então aguenta o processo. Aperta o cinto, porque a chapa vai esquentar. Não existe evangelho sem morte. Mateus 16, 25 diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Nós não podemos nos aproximar de Deus e permanecermos os mesmos, porque Deus é santo, Deus é perfeito, e nos aproximando dele, será difícil permanecermos as mesmas pessoas. Moisés era um homem antes de conhecer a Deus. Depois que ele teve uma experiência com a sarça ardente, nunca mais ele foi o mesmo. E o Senhor falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Nunca mais Moisés foi o mesmo homem. Moisés se tornou amigo de Deus. Ana era obediente e temente a Deus. Então, pela lei, uma mulher que não gerava filhos tinha que doar o seu esposo para outra mulher. Sabe por que ela fez isso? Não é porque ela queria, não é porque ela estava conformada com isso. Era porque ela era obediente a Deus. Vocês estão entendendo? Meus queridos, Ana dividiu o seu marido com uma mulher mais nova, chamada Penina. Penina era terrível. Penina era cruel. Penina não entrou na família para somar, ela entrou para destruir. Penina, na verdade, ela queria levar a Ana ao suicídio. A loucura, porque a Bíblia fala que ela irritava a Ana. Ela perseguia a Ana. E ela humilhava e debochava de Ana. A ponto de Ana não conseguir comer, de tão afligida de alma. Só que tinha um detalhe em Ana. Ana orava. Quando nós oramos, isso faz toda a diferença no dia da adversidade. Ana ia para a igreja. Ana adorava a Deus. No dia da adversidade, minhas queridas, meus queridos, qual é a sua posição? Quando as coisas não vão bem, quando as coisas dão errado, qual é a posição que você tem tomado nesse dia? Sair murmurando, sair reclamando, sair questionando, ou se colocar na posição de uma serva em oração? Ana perseverou em oração. Ela não se conformou com a situação. E Samuel nasceu debaixo de uma persistência. Eucana amava Ana, mas ele era um homem muito abençoado, Eucana. Mas ele não era um homem de determinação. Vendo Ana chorar e sem comer, e com o coração triste, ele disse: não te sou eu melhor do que os teus filhos?
Ele era muito abençoado. Amava Ana. Mas ele queria consolar a Ana falando assim: eu sou melhor do que 10 filhos para você. E Ana queria um filho. E Deus também queria dar um filho a Ana. Então ele era um marido muito bom, mas Eucana era temente. Eucana subia até Siló, sacrificava a Deus, adorava o Senhor. A dificuldade de Eucana é que ele se dava por satisfeito. Já tinha uma mulher parideira, porque Penina era um atrás do outro. Bicho era ruim, mas gerava. Só para humilhar, né? Tem gente que é terrível. E Eucana não profetizava sobre sua esposa. Olha, você vai gerar. Ele não falava isso. Não orava, olha, você vai gerar. Eucana era aquele tipo de homem passivo. Já viu um homem passivo? Sem iniciativa. Apático, indiferente. Ah, tá bom assim mesmo. Já viu gente assim? Ah, tá bom. Ah, é assim mesmo. Então esse tipo de marido não ajudava no quesito daquilo que Ana estava buscando de Deus. Muitas vezes Deus já determinou a bênção, mas está faltando atitude de nossas vidas. A bênção já foi determinada. Na cruz do Calvário o sangue já foi derramado, o preço já foi pago. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo. Só que quando eu não me posiciono, eu também não tomo posse da minha vitória. Tem coisas que Deus está esperando uma posição minha. E somente minha. Não é do pastor, não é da irmã do círculo de oração, não é do grupo de louvor, do ministério. Não. Deus está esperando uma posição minha, para que Ele venha responder. Quando o anjo chegou para Gideão e falou assim: Deus é contigo. Ai, Gideão ficou bravo com aquele anjo. Se Deus é comigo, então por que está acontecendo isso tudo? Está sobrevindo essas coisas? E o anjo falou assim: vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Deus gosta de homens e mulheres que não se conformam com as coisas. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com o mundo, nós não podemos nos conformar com uma família distante de Deus. Eu estou orando há muitos anos pelos meus familiares e eu vou continuar perseverando. E quando eu chegar lá na porta do céu, quando eu entrar nas mansões celestiais, eu vou ver eles junto comigo. Eu não posso me conformar. Nós temos que ter atitudes diante de Deus. E aqui Ana se posicionou agora, depois de muito sofrer, depois de muita humilhação, depois de Penina irritando, azucrinando a vida dela, ela então toma a posição a que Deus estava esperando. Porque Deus ia dar o filho. Mas Deus falou: deixa eu lapidá-la primeiro, porque eu vou dar, mas não é dela, é meu. Se Deus não trata com Ana, ele ia ficar com o filho para ela. Ela ia amar mais a bênção do que a Deus. E é o que tem acontecido, principalmente dentro das igrejas. Crente amando mais a bênção. Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você sobe, vai adiante. O meu anjo vai com você, eu vou te dar vitória sobre os heteus, amoreus e egeus. Ou seja, Deus ia dar tudo para Moisés. Só que o anjo que ia, ele ia ter vitória sobre todos os inimigos, até chegar na terra. Aí sabe o que Moisés falou assim: ei, negativo. Se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Está aí um homem que amou mais a presença do que a bênção. Deus quer que você valorize a presença e não a bênção.
porque a bênção seguirão os que o buscam. Deus quer que o seu coração esteja nele, não naquilo que ele possa te proporcionar. Então Deus vai lapidar Ana, vai tratar com Ana, porque quando o filho chegar, esse filho não vai ser dela, esse filho vai ser para a glória de Deus. E aí Ana faz o voto tão esperado: se tu me deres um filho, eu o darei ao Senhor, eu te darei ao Senhor. Agora vem a questão: Ana primeiro doou para depois receber. Nós não podemos receber nada se nós não nos doarmos primeiro. E isso é em todos os quesitos. Se eu quero amor, eu preciso amar primeiro. Se eu quero gentileza, eu preciso ser gentil primeiro. Se eu quero ser tratada com educação, eu preciso ser educada primeiro. Eu não posso exigir do outro o que eu mesma não faço. Está fora de lógica. Se o pastor quer que a igreja testemunhe de Jesus, ele tem que ser o primeiro a testemunhar. Não é, irmãs? Para que a igreja olhe para ele: olha o homem de Deus. Olha lá o homem que teme a Deus. Então tudo começa com primeiro se doar para depois receber. Eu primeiro tenho que dar para depois eu receber. Enquanto Penina festejava e comia e zombava de Ana, Ana estava em oração. O mundo está aí fora, comendo, bebendo e zombando da igreja. Lá o povo crente está todo dia na igreja. Não bebe, não fuma. Paletó, gravata, a irmã de vestidinho. Estão zombando. Olha lá os crentes. Mas enquanto eles estão zombando, nós estamos orando. Eles zombam e nós oramos. Eles zombam e nós buscamos. Eli era sacerdote e não entendeu o clamor de Ana. 1 Samuel 12, 13. Sabe por que Eli não entendeu o clamor de Ana? Porque Eli já estava envelhecido espiritualmente. Os filhos dele, que eram Ofni e Finéias, eram sacerdotes também no templo, e já estavam corrompidos pelo pecado. E ele, como sacerdote, ele passava a mão na cabeça dos filhos. Ele já estava cego espiritualmente, Eli. Então quando ele viu Ana clamar lá na porta do templo, ele achou que Ana estava embriagada, porque Eli já não tinha mais discernimento do Espírito Santo. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Meus irmãos, que nós não venhamos cometer este erro de envelhecermos espiritualmente, de ficarmos frios e apáticos espiritualmente, envelhecidos, sem discernimento. E aí eu entendo que somente Deus pode entender o que está passando com você. Por isso, preste atenção, principalmente as irmãs. O homem é mais difícil, o homem é mais reservado, mais calado, mas a mulher gosta de falar. Cuidado quando você sair falando e contando da sua vida para os outros. A mulher sunamita, já ouviram falar dela? O filho morto dentro do quarto. Ela chegou para o marido: prepara lá o cavalo, o servo. Eu vou até o profeta. Estou falando as minhas palavras aqui para que vocês entendam. E o marido: mas o que você vai atrás do profeta? Ela não disse nem para o marido que o filho já estava morto dentro de casa. No meio do caminho, um moço vai e pergunta: vai bem contigo? Ela fala: vai tudo bem. O filho está lá morto.
Quando chega nos pés de Eliseu, de longe, quando ela chega nos pés de Eliseu, ali ela se derrama, ali ela chora, ali ela pede socorro. Meus irmãos, o lugar certo de nós pedirmos socorro é aos pés de Jesus. O lugar certo de nós prantearmos é aos pés de Jesus. Nem o marido sabia que o filho já estava morto. Cuidado, eu creio que aqui não tem ninguém assim, Clarice, porque as irmãs aqui parecem que são bem sábias, né? Cuidado com o WhatsApp. Hoje eu estou triste. Ai, hoje eu estou mal. Já viu pessoas que colocam essas frases no celular? Todo mundo fica sabendo. E vai adiantar do quê? Nós precisamos amadurecer e saber em quem nós temos crido. Eu já vou terminar, irmãs. Ana teve 3 obstáculos para obter o milagre. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Ana teve 3 obstáculos. O primeiro obstáculo, Eucana. Como assim, o marido obstáculo? Sim. O marido era tão bom para ela e se achava tão bom que ele falou assim: eu sou melhor do que 10 filhos. Isso foi um obstáculo. Penina foi um obstáculo. E Eli, o sacerdote, também foi um obstáculo para Ana. Se Ana olha Eli, ela tinha saído de lá amargurada, praguejada aquele homem, e falado: eu nunca mais volto aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós já vamos terminar. Aperta o cinto aí. Qual tem sido a penina na sua vida? Quem sabe não seja uma pessoa física, como foi com Ana, mas um sentimento interno, uma fraqueza, um defeito, que você está lutando contra isso todos os dias, todas as horas, todo momento. Ninguém está vendo, mas você está ali pelejando. É a sua penina, é a sua rival. Quem sabe a sua penina seja esse pensamento negativo que você carrega. Essa voz que fala no seu ouvido: você não vai conseguir, não vai dar certo, não é para você. Quem sabe essa seja a sua penina. Quem sabe a sua penina seja esse sentimento de inferioridade, porque você se sente inferior às pessoas. Parece que tudo que você faz é menos, mas a que o outro faz é melhor. Sentimento de inferioridade. Quem sabe é o medo. Você tem medo de tudo. Quem sabe é a ansiedade. Já viu pessoas tão ansiosas, não conseguem dormir, programa uma coisa, ela não fica em paz, ela não descansa a mente, porque ela está ansiosa esperando aquilo acontecer. Quem sabe é uma preocupação, você se preocupa com tudo. É os problemas da igreja, é os problemas da família, é o Covid, é o assalto que aconteceu ali no bairro. Tudo entra na sua cabeça, tudo te fadiga, tudo deixa você até inchada. Parece que sua cabeça está inchada de tanto se preocupar. E aí vem aquela dor de cabeça horrível e você toma um remédio, 2, e aquilo não passa. Quem sabe essa seja a sua penina, azucrinando a sua mente, perturbando a sua alma, tirando a sua paz de espírito, a sua comunhão. Quem sabe seja um trauma de infância, algo que você passou lá na infância. Você carrega isso.
nos seus dias. Quem sabe foi uma perca que você passou, um abuso que você passou, sofreu, uma rejeição. Alguém te rejeitou, um momento da sua vida você foi rejeitado, então você carrega aquilo e muitas vezes você também rejeita as pessoas, porque foi o que você recebeu. É a sua penina. Quem sabe é o seu egoísmo. É tudo eu, é o meu eu, é o que eu quero, é o que eu preciso, é tudo para mim, vem para mim. É a sua inveja. Você vê o outro conseguir algo que você não conseguiu. E isso te deixa enciumado, perturbado. E você diz por que ela consegue e eu não. Quem sabe essa é a sua penina. Mas está quietinha. Ela está te azucrinando dentro da sua casa e ninguém sabe. Só Deus sabe. Você luta com ela, ninguém sabe. Você coloca a sua melhor roupa, vem para a igreja, faz o louvor, prega, evangeliza, a penina está junto, te azucrinando. Você trava essa batalha sozinha. Só Deus sabe. Quem sabe a sua falta de sabedoria. Quantas mulheres sem sabedoria? Quantas mulheres loucas? Quem sabe a timidez? Uma timidez excessiva, você não consegue progredir, ser usada nas mãos do Senhor. Até no seu local de trabalho, às vezes você queria trabalhar, você queria desenvolver, mas você não consegue. O seu autocontrole. Querer controlar as coisas, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. E o Eucana? Marido bom, né? Qual tem sido o seu Eucana? E eu estava a semana toda me preparando essa mensagem para trazer, e eu queria que Deus desse o fundamento, qual a direção para nós aqui hoje. E o Senhor foi ministrando esses obstáculos que tem na vida da igreja. Quem sabe o seu Eucana seja a sua zona de conforto, seja esse lugar acomodado que você está agora, deitado em berços esplêndidos, sossegado, quase dorme, né? Quem sabe esse é o seu Eucana que você tem que enfrentar todo dia, sair dessa zona de conforto. Essa preguiça espiritual, já ouviram falar de preguiça espiritual, Clarice? Já ouviu? Cita uma aí para nós, só uma. Aí, ó, mulher sabe, ó. Preguiça espiritual, preguiça de orar. Aí o Espírito Santo está lá assim: Clarissa, vem orar, 3 horas da manhã. Clarissa olha no relógio. E ela tá no monte, né? Debaixo da coberta, né? E o Espírito Santo está lá: vem orar, Clarissa. Manso, suave, né? Que ele é. Aí o Eucana está lá do lado: ah, mas você está com tanto sono. Amanhã você tem que acordar cedo. Dorme. Pode dormir, amanhã você ora. Esse é o Eucana. É o passivo. É o que está satisfeito.
Esse é o Eucana que você tem que vencer. Ele está sempre satisfeito, está passivo, está tranquilo. Só que nós não podemos ser passivos, principalmente nesta hora que o mundo está vivendo de densas e trevas, escuridão. A igreja não pode ficar passiva agora. Agora é momento de erguer as armas. Agora é momento de guerrear, porque o inferno está aí fora, saqueando as almas, destruindo os jovens, as crianças estão sendo molestadas, abusadas dentro dos próprios lares, e a igreja está dormindo em berço esplêndido. E o Espírito Santo está lá, vem orar, ora uma hora comigo aqui. E eu prefiro dormir. O Espírito Santo está falando, leia a palavra, estuda. E eu prefiro ficar na Netflix, eu não sei nem falar, tá? Nunca assisti isso. Lá em casa a televisão até que estragou, e o Gil querendo comprar outra, eu falei, não vai gastar dinheiro com isso não. E eu já não assistia televisão, eu assistia mais à noite, pouco. Aí, quando a televisão estragou, eu falei, ei, é de Deus, olha a oração fazendo efeito aí. Porque às vezes nós não tomamos atitudes. E Deus dá aquele empurrãozinho, espera aí que eu vou te ajudar. Se livra dessa desgraça aí. Porque enquanto eu perco tempo no filme, na sessão da tarde, na novela, na Ana Maria Braga, eu estou deixando de ser edificada. Tem um missionário, Alexandre Rosa, eu gosto muito de assistir ele no YouTube. Ele é um homem de Deus. E ele fala, do que você mais se alimenta é o que você se fortalece. O perigo de ficarmos nessas coisas é que é onde a nossa fé vai ser mais acrescentada. Ele falou que tem gente que não tem fé em Deus, mas de tanto assistir essas porcarias que estão na televisão, tem fé nas coisas que... Eu chego lá na minha avó, na minha mãe, aí a minha avó, né? Minha avó só vive assistindo jornal. Ela acorda assistindo jornal, vai dormir assistindo jornal. E é só notícia ruim, né? Minha filha, você viu o que aconteceu? Eu falei, o quê, vó? Ah, o homem esfaqueou a mulher todinha. Ah, o fulano queimou o outro, assado, cozido. Aí eu fico assim, né? Eu falei, meu Deus, está acontecendo isso tudo aí fora. E a fé dela começa a ficar naquelas coisas. Você não vê ela falando de Deus, você vê ela falando das tragédias. E você pode ter certeza que em Deus ela não vai ter fé quanto ela tem naquelas coisas ruins que ela está ouvindo e vendo. Então nós temos que selecionar o que nós ouvimos e vemos. Porque quanto mais nós ouvirmos de Deus, mais a nossa fé será acrescentada. Quem sabe o seu Eucana seja essa preguicinha, essa preguicite espiritual, né? Jejuar? Que isso? O que é jejuar? Ficar sem meu cafezinho? Negativo. É a preguiça espiritual. Então nós temos que tomar cuidado com esse obstáculo chamado Eucana na vida da igreja. Outra coisa, a falta de fome de Deus. Nós temos que ter fome de Deus. Eu preciso ter fome de Deus. Já estou terminando, tá, meus queridos? Já estou chegando no último aqui. Outra coisa, a conformidade. Talvez você esteja se conformando demais com as coisas. Cuidado. Cuidado. Essa negligência com a voz do Espírito Santo, cuidado. O Espírito Santo está te falando, abandona isso. Deixa de praticar isso, deixa de fazer isso, Renata. Rose, pastor, por que não? E eu continuo negligenciando a voz do Espírito Santo. E ele continua insistindo, não faça isso.
e eu continuo negligenciando. Quem sabe o seu obstáculo agora para terminar seja o tal do bendito do Eli, o sacerdote que zombou de Ana e falou que ela estava embriagada, julgou Ana, né? Quem sabe você está limitando o poder de Deus. Quem sabe na sua vida, na vida das pessoas. Quem sabe é essa sua incredulidade. Meus irmãos, o mal do século hoje é a incredulidade na vida da igreja. A igreja não está crendo mais em Deus. Ela confia desconfiando. Sabiam disso? Certa vez nós fomos orar na casa de uma irmã, estava a família inteira em depressão. O pai, a mãe e a filha. E o Senhor falou assim: ore pela incredulidade, para que eles sejam libertos. 20 anos de igreja. E o Senhor falou assim: ore para que eu liberte eles da incredulidade. Eles estão incrédulos. Eles não creem mais em mim. Talvez é esse seu julgamento. E você julga as pessoas pelo que ela veste, pelo que ela come. E só Deus sabe o que é aquela pessoa realmente, o que ela está passando. Como foi com Ana. Ele estava de longe julgando, mas Ana estava clamando. Quem sabe esse Eli seja essa pessoa natural que você se tornou. Você está tão naturalista, tão natural que o diabo nem se importa mais com você, não. Crente sem poder, crente sem autoridade, crente vazio. Não que seja isso aqui, eu creio que não. Está muito natural, está muito igual. Não tem diferença de quem está no mundo, de quem está dentro. Nem nas vestes, nem no falar. Sabe, as pessoas olham, aquele ali é crente. Estou vendo diferença, não. Nós precisamos fazer a diferença. É nas vestes, é no falar. Quando nós entrarmos no ambiente, as pessoas têm que saber: olha, ali está vindo um servo, uma serva de Deus. É diferente. Eu não posso ser comum, eu não posso ser igual a tudo. Tem que ter a presença, tem que ter o brilho, tem que ter o bom perfume de Cristo em mim. Tem que ter essência. Quando eu falo, quando eu canto, quando eu ministro, quando eu prego, tem que ter essência. Essência, está faltando essência na vida da igreja. Quem sabe esse Eli seja essa sua falta de interesse de conhecer a Deus. Já perdeu o interesse de conhecer a Deus? Está tudo bem. Já conheço o suficiente, já tenho 30 anos de igreja. Faço parte do louvor, eu prego, eu faço evangelismo, eu sou professora. E você fica de forma assim, neutra, no mundo espiritual. Cheia de cargo, mas vazia de Deus. Esses 3 obstáculos Ana enfrentou. O dela foi fisicamente, mas e os nossos? Vocês entenderam? Talvez nós estejamos enfrentando a Penina hoje, o Eucana. Não, está tudo bem, é assim mesmo. O Eli, cego espiritualmente, sem visão de Deus, sem entendimento. Meus irmãos, é tempo de nós despertarmos como igreja. Aqui a igreja é pequena, eu creio que vai crescer, vai desenvolver. E para isso depende de cada um de vocês.
Pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Sabiam disso? Já ouviram falar? São vocês que vão gerar ovelhas. A ovelha, quando ela chega num rebanho como esse, ela fica esfregando uma na outra. Sabe para quê? Para pegar o cheiro, para ficar igual, parecidas. Vocês vão atrair ovelhas, para que elas fiquem igual a vocês, para que elas sejam crentes para valer, para que elas amem ao Senhor tanto quanto vocês. Esses dias eu estava falando que a Clarissa, nós tivemos uma amizade, né, muito boa, e temos ainda, e eu falo que ela virou mais crente do que eu, pastor. Isso ficou enjoada, tá? Isso está enjoada, tá, pastor? Virou crente meio difícil, de crente de palavra, crente, né? E isso é muito gostoso. Saber que Deus fez essa obra e está fazendo essa obra nela. E às vezes eu estou passando por alguma coisa, né? Eu não sou de ficar me abrindo, eu não tenho amizades para ficar se abrindo. Não gosto, eu gosto mais de conversar com Deus. Mas às vezes eu estou passando alguma coisa e eu mando uma mensagem: ei, estou precisando de bater aquele papo de crente. Aí ela: beleza, então, quer tomar um café? Mais ou menos assim, né? E a gente vai lá para o shopping, toma um café e ali a gente conversa. E é interessante que ela tem as palavras que eu preciso. Deus usa ela. E eu saio de lá confortada. E aí ela fala depois que ela vem me aconselhar e ela que sai aconselhada, né? Então, assim, isso é muito bom, né? A gente vê que Deus está fazendo essa obra em nós. E quando ela me chamou para vir para cá, eu estava que eu não me aguentava, né? Essa semana toda orando e, ai meu Deus, eu ia trazer a palavra e eu quero, né, que o Senhor direciona, né? Porque é um convite muito especial para mim, né? Estar com ela aqui hoje, ver a fé dela, ver o quanto ela desenvolveu, amadureceu como mulher, como serva, né? Tem as suas lutas, mas ela ama mais a Deus do que a bênção. Se a bênção vir, amém. Se não vir também, amém. Porque ela entendeu que mais do que a bênção é o dono da bênção. Então, meus irmãos, que nós possamos ter interesse de conhecer a Deus. Que nós possamos sair dessas águas rasas, sabe? Essas águas que limitam o espírito, que bloqueia a comunhão. Às vezes a gente fica tão cheio das coisas do mundo, né? Mas nós precisamos se esvaziar. Deixar que o Espírito nos encha. Gostei de ver as crianças quietinhas, né? Quem está ensinando essas crianças? É a Clarissa? É uma das, né? Eu não falei que ela está mais crente do que eu? Isso é terrível, filho. Eu sei que tem as irmãs, as outras irmãs que também são crentes para valer. Então, assim, isso é muito bom. As crianças obedientes, quietinhas, estão sendo bem ensinadas, né, Rose? Isso aí. Ela tem um sobrinho, eu vejo ela no status, ela coloca o sobrinho dela para recitar os versículos da Bíblia, ele passa aperto com a Clarissa. Clarissa não dá mole não, né, Clarissa? E é isso aí, meus irmãos, nós temos que incentivar uns aos outros a crescer espiritualmente, a desenvolver. Nós temos que se alegrar quando a gente vê as pessoas, às vezes, sobressaindo mais do que a gente. E eu tenho que me alegrar, poxa, fulano tá. Por quê? Porque me edifica. Quando eu vejo ela crescer, me edifica. Né? Então, nós temos que ter esse espírito de multiplicação, de querer ver as pessoas se multiplicando no reino de Cristo.
Nós não podemos reter a bênção, nós não podemos privar as pessoas disso. Ser obstáculo. Ana teve os seus obstáculos. E ela sobressaiu. Sabe por que ela sobressaiu esses obstáculos? Porque ela entregou tudo diante do altar. Nós temos um altar também. Nós vamos entregar diante do Senhor. E não vai ter Penina, não vai ter Eucana, não vai ter Eli que vai nos barrar, que vai nos impedir de crescer e de alcançar os milagres, as promessas de Deus. Qual é o milagre que você precisa hoje? O que precisa ser gerado em você, que está estéril, que está improdutivo na sua vida? Talvez não é um filho, mas talvez é lá no seu casamento. Talvez é espiritualmente. Qual é a área que Deus precisa fazer um milagre? Eu quero cantar um louvor para nós encerrarmos, Clarisa. Se possível, né? Eu já estou terminando. Não sei que hora que termina o culto aqui, mas está 9 horas agora, vai dar. Está no horário? Que bom. Som. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por favor. E hoje é especial o culto das mulheres, né? Está encerrando o mês, né, Clarissa? E que o Senhor possa levantar aqui a cada dia mulheres transformadas, mulheres libertas, mulheres que amam a Deus, mulheres que temem, mulheres como foi Ana, que perseverou em meio aos seus obstáculos, em meio ao dia da humilhação, em meio à perseguição que ela sofria de Penina, de Eli. Porque o Senhor quer a cada dia fazer de nós mulheres que edificam o lar, edificam a igreja, edificam a vida dos filhos, do marido. Mulheres que são bênção, mulheres que são intercessoras, mulheres comprometidas com a verdade, com o reino, mulheres que não negociam a sua bênção, mulheres que vigiam. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a sua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora,
cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quantas querem ser cheias do poder de Deus nessa noite? Mulheres que têm autoridade, mulheres que oram, mulheres que jejuam, mulheres que, assim como Ana, não se conformam com as suas circunstâncias. Mulheres sábias, mulheres submissas, mulheres que amam, mulheres que não é dada ao muito falatório, mulheres que aconselham, mulheres que amam, mulheres que esperam, que vigiam. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Agora mais uma vez, eu quero ser uma igreja transformada, eu quero ser uma igreja restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma igreja que adora, eu quero ser uma igreja que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Senhor, levanta aqui a cada dia mulheres que oram. Levanta aqui uma igreja que ora, Senhor. Uma igreja que não se corrompe, que não se conforma com as coisas deste mundo. Levanta aqui o teu exército, Senhor, para proclamar as boas novas nessa redondeza, para ganhar almas sobre este lugar. Um celeiro aqui dentro, Senhor, de almas. Levanta, Senhor, uma igreja destemida, uma igreja valente, uma igreja com autoridade, uma igreja que busca e que espera a volta do Senhor Jesus, que anda em santidade, que anda em temor e obediência. Uma igreja que seja referência, uma igreja que não se contamina, que não haja disputas entre quem é melhor ou melhor, que não haja intrigas, fofocas e contendas, mas que haja o espírito de união e de comunhão. Uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que não negocia a sua fé, uma igreja que levanta o caído e oprimido, cheia do poder de Deus. Eremanaya rabacheia de cantorianda labanaia. Minhas irmãs e meus irmãos, busque com zelo os dons espirituais. Não se acomodem espiritualmente, ainda que lá fora esteja alguns enganos, mas quando você buscar ao Senhor, Deus vai te usar. Deus vai te usar com profundidade. Busque com zelo as coisas que são do Senhor. Busque com zelo as coisas que são do Senhor. O Senhor está dizendo para a igreja: minha igreja, busque minhas coisas com zelo. Busque os dons espirituais. Não se acomodem. Não se acomodem. Porque o dom espiritual é para a edificação da igreja, é para a correção da igreja, é para a direção da igreja. Não deixe isso passar desapercebido. Eu quero ser uma igreja transformada, eu quero ser uma igreja restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do
poder de Deus. Eu quero ser uma igreja que adora. Eu quero ser uma igreja que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Senhor, tira toda a esterilidade da igreja, as áreas que não estão fluindo, Senhor, aquilo que precisa ser moldado pelo Espírito Santo, aquilo que ainda não está alinhado ao centro da tua vontade. Aqui está o teu rebanho, Senhor, é pequeno na verdade, mas o Senhor não vê eles como está agora. O Senhor está vendo, está contemplando esta igreja como o Senhor deseja, como é os teus sonhos sobre eles. Por isso multiplique neste lugar, Senhor. Multiplique sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre os ministérios, sobre a liderança, sobre o louvor da tua casa. Multiplique, Senhor, sobre a palavra. Levanta aqui mais ministros, mais mulheres de oração, crianças, jovens, adolescentes, Senhor, famílias que vão adorar o teu nome aqui neste lugar, obreiros, diáconos que vão ser levantados aqui, pastores que vão ser levantados aqui nesta igreja. Dê bom ânimo, dê fortaleza à tua igreja, Senhor, espírito de fortaleza, para que a tua igreja não venha desanimar em meio às tribulações. Nós suplicamos, Espírito Santo, vem ensinar-nos todas as coisas que nós precisamos aprender, e que nós não venhamos nos acomodar espiritualmente, e nem ficar preguiçosos espiritualmente, porque a volta de Jesus está bem perto, e nós precisamos prepararmos para encontrar com Ele nas mansões celestiais. Amém, minhas irmãs, meus irmãos. Eu quero glorificar o Senhor pela oportunidade nessa noite. Primeiramente a Deus, a Clarissa que fez o convite, ao pastor desta igreja, aos demais irmãos que me receberam aqui muitíssimo bem, meu esposo, a Rose, minha amiga. E eu quero dizer que eu estou muito feliz por ter conhecido vocês, por saber que essa família linda faz parte da família de Cristo, e que em breve nós estaremos na glória, louvando o nome do Senhor lá. Amém?